Ok, pessoal, estamos de volta e vamos acelerar agora um pouquinho, senão o tempo vai passar e a gente não vai chegar a responder todas as perguntas que nós temos aqui. São perguntas de interesse geral. Mas eu, quando fui para o comercial, a gente falou do vilipêndio. Vilipêndio é o caso do cadáver, ou da ossada, né? É a mesma coisa, Marcos? A ossada é considerada como cadáver, né? É o crime tipificado como vilipêndio ao cadáver, Hélio. Ele só pode ser imputado a particular, a pessoa física. A pessoa jurídica, seja ela direito público ou privado, é muito restrito imputar ilícitos criminais. Vou dar um exemplo. Um órgão público, por exemplo, responde criminalmente por crimes ambientais. Mas não há como tipificar um crime a um órgão público, a uma empresa, a um comércio, porque fica muito restrito a atividades que demandam de ação e omissão de pessoa física. Nesse caso, pelo que eu entendi, dessa ossada que desapareceu, na verdade, caberia, e aí a depender do tempo que a pessoa foi enterrada e o tempo que se deu o sumiço dessa ossada, caberia uma ação civil. O município ele tem o dever e a obrigação de zelar de custódia e de vigilância. A depender do tempo, porque eu me refiro assim dessa forma, porque existem decretos municipais que estabelecem um limite, um tempo razoável. Vou dar exemplo, o município do Rio de Janeiro estabelece que a partir dos 3 anos e meio, o município pode chamar a família para retirar, né, fazer a exumação, e caso a família não compareça, o município pode retirar aqueles ossos para um setor que eles chamam de ossada, né, ou então até mesmo providenciar o crematório daquela ossada cadavérica. Nesse caso, é preciso saber quanto tempo que foi vitimado e que foi sepultado a pessoa e o tempo, a época que ela observou que haveria ali no lugar daquela sepultura, haveria a ossada de uma outra pessoa, de um terceiro. Então, estabelecendo esses prazos, esses tempos, é possível a gente dizer se há ou não responsabilização do município e caso haja a culpa, né, de dever de custódia, de vigilância, que a gente chama de culpa em custodiando, né, no direito, haverá sim o dever de reparar a pessoa, a família, né, tantos quantos forem os herdeiros que se habilitem, pode ser filhos, irmãos, pais, mãe. Pode haver uma reparação. Deve haver uma reparação pelo dever de vigilância, de negligência que o município, no caso, incorreu. A gente está falando durante o intervalo, você falou sobre empréstimos consignados, contas de salários. Qual seria a tua pergunta dentro disso? A questão do empréstimo consignado, que a gente vê muito, algumas práticas até criminosas, né, acontecendo, que fazem um empréstimo. Isso aconteceu com meu pai, ele entrou com ação, inclusive ganhou essa ação, ele é militar aposentado. Apareceu um empréstimo, sendo que ele não pediu esse empréstimo. Então acontece muito, empresas, às vezes as empresas que prestam esse serviço financeiro ou quadrilhas organizadas, né, que praticam esse crime, pegam os nossos velhinhos aposentados e fazem empréstimo no nome deles, né? Então... eu vou dizer a Carlos, Hélio, você telespectador, que talvez essa modalidade hoje seja uma das ações mais recorrentes no judiciário, tanto nos juizados especiais, como na justiça comum, na esfera civil, em decorrência exatamente de fraudes, mas também de empréstimos e consignados que são feitos com aceite, né, com a adesão do cliente, mas extrapolam também o limite de 30% que o aposentado ele pode dispor do seu salário para suportar aquela prestação. Então, esses empréstimos eles podem ser feitos de uma forma fraudulenta, e também eles podem ser feitos de uma forma legal, mas que extrapolam esse limite dos 30%. E para isso é necessário também judicializar uma ação. No caso da fraude, é muito fácil, né? É fácil provar que não foi aquela pessoa que realizou o empréstimo, que contratou com aquela instituição financeira, e aí busca-se uma ação de desconstituição do débito, e eu também entendo que cabe danos morais. No caso do empréstimo, quando ele é legal, quando ele realmente foi
feito pelo cliente bancário e ele extrapola aquele limite, aquele percentual de 30% para se comprometer o salário, né, para comprometimento do salário, também pode-se fazer uma revisão contratual para que aquela prestação ela diminua até aquele limite e, consequentemente, em mais prestações vincendas. Junto com essa prática, há uma outra ilicitude, que é a questão da venda casada. Às vezes a pessoa vai fazer um empréstimo consignado, aí eles mentem para a pessoa, dizendo que para reduzir o juro seria bom, né? Seria bom, ou seja, é necessário que a pessoa ou faça um seguro ou peça um cartão de crédito. Essa venda casada ela deve ser veementemente condenada. Agora, é importante ressaltar, você, telespectador que está nos acompanhando, que é necessário, para que você não caia em algumas armadilhas, é necessário que você esteja atento àquilo que está sendo ofertado. E a principal prova que você tem disso, primeiro, mesmo que seja um contrato por adesão, esses contratos que são aderidos via telefone, que você exija a segunda via desse contrato. E, segundo lugar, que você peça o nome do atendente, anote o horário que você está falando e, no final, peça o número do protocolo desse atendimento, porque aquela ligação está sendo gravada e ali consta tudo aquilo que você aceitou ou aquilo que você negou o aceite. E vou além, quando tentarem lhe empurrar, né, um serviço casado para lhe oferecer aquilo que você realmente está necessitando, precisando, um empréstimo, e tentem lhe empurrar um seguro, por exemplo, negue, contrate com outra empresa, procure outro banco, porque essas vendas casadas, elas são perniciosas, elas são sempre contrárias aos interesses, elas afrontam a dignidade do consumidor e, automaticamente, elas impõem ao consumidor uma obrigação a mais do que aquela prestação que ele quer contratar. Ok, agora voltando a comentar alguma coisa, Carlos? Não, pode Então, colocar. voltando aqui o caso do vilipêndio, ela já passou aqui a informação. O óbito foi no dia 20 de março de 2013. Pediram a exumação no dia 13 de março de 2018. Foi quando viram que não tinha mais, que já existia um inquérito, existe um inquérito policial em andamento. Se existe um inquérito policial, Hélio, aí... Perdão, Marcos, aí ela ainda coloca aqui. Desde então não foi encontrado o cadáver e o corpo que foi apresentado como sendo do meu pai ainda está enterrado. Como sendo do meu pai. Não é. E não fizeram o DNA. Sendo que já existe a existência de um inquérito, aí seria prudente analisar o caso, tomar conhecimento do teor desse inquérito. O tempo, pelo que ela falou, não havendo esse inquérito, eu não vejo a necessidade do município manter um cadáver por tanto tempo, 2013 até 2018. Já há um tempo 5 hábil, anos. já há um tempo hábil, inclusive, para que a família providencie a exumação ou o próprio município providencie o crematório ou dê um destino àquela ossada, porque não pode ficar de eterno, né? As sepulturas elas precisam ter uma rotatividade, aí um tempo limite, né, previsto em decreto, para que você consiga enterrar outras pessoas. Imagina uma ossada humana, independente de quem seja, ficar de eterno. Aí é necessário que a pessoa tenha um jazigo particular. Tendo um jazigo particular, muda toda essa teoria, essa dinâmica dos fatos que eu estou relatando. Mas como já há um inquérito policial, eu me sentiria até muito à vontade se eu conhecesse um pouquinho mais, me aprofundasse um pouquinho mais do caso. Pergunta chegando aqui pelo Zap agora, né? Quem trabalhou em prefeitura e foi nomeado em cargos de comissão, tem direito a receber verba no momento, direito a receber alguma coisa no momento que foi mandado embora logo depois, quando ele é exonerado? Sem dúvida alguma. Existem, e aí é importante, né, todo aquele cidadão que ocupou cargo em confiança ou cargo comissionado no município de Teresópolis, desde 2013, salvo engano, o governo Arley Rosa, o município deixou de pagar essas verbas rescisórias no momento da exoneração desses servidores que estavam ocupando cargo em comissão.
Então, aqueles servidores que ocuparam cargo em 2013, 2014, 15, 16, 17 e parte de 2018, certamente existem verbas rescisórias a receber referentes a 13º e os respectivos proporcionais, como também as férias e os respectivos proporcionais. Embora esses cargos eles não sejam regidos pela CLT, não tenham direito a fundo de garantia, multa, etc., são cargos que permitem, aliás, impõem que a administração pública pague o 13º e as férias, e aí eu oriento, né, o telespectador, né, que ligou perguntando, eu oriento que ela busque, que essa pessoa busque um atendimento jurídico com seu advogado, para que ele possa orientar e aí ajuizar também uma ação de cobrança em face do município para que ela receba essas verbas rescisórias que tem direito. Desde a lei? Desde 2013 o município deixou de pagar essas verbas. Olha, rapaz, tem muita gente passou, e aí, contrariando inclusive a ordem cronológica de pagamentos, a atual gestão municipal passou a pagar, os servidores estão sendo exonerados agora, em 2019 e 2020. É correto? É imoral? É ilegal? Eu entendo até que seja ilegal. Não é imoral, tem que pagar mesmo. Verba rescisória tem que ser paga no momento da exoneração. Mas eu vejo uma certa imoralidade em ferir a ordem cronológica desses pagamentos. Deixa os outros para trás. Tem muitos servidores aí com processo lá pronto para receber e não recebem, aí se vem obrigado a procurar o judiciário, movimentar a máquina judiciária para receber aquilo que teria direito de receber no momento da sua exoneração. Elza Pacheco, muito obrigado aí pelo seu carinho. Não foi Elza não, ficou parecendo que foi Elza que falou, não foi Elza não. Elza, muito obrigado, que eu estou vendo você aqui pelo Facebook também com a gente, e mandando um beijo para a doutora Tânia Baroni. Esse assunto agora de tudo que a gente está falando aqui é muito importante, mas só que a gente está vivendo agora o coronavírus. Trabalhadores que foram infectados pelo Covid-19, tem algum tipo de garantia, Marcos, caso eles sejam demitidos em função da doença? Tem sim, ali é importante. E pode ser demitido? Não pode. Eu vou explicar por quê. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que os trabalhadores que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19 estão abarcados aí pela estabilidade provisória. E aí eu me refiro aos trabalhadores, às vezes as pessoas vão ficar pensando, né, Carlos? Médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, maqueiros, pessoal de logística e limpeza de postos de saúde e hospitais? Sim. Mas também aqueles trabalhadores que estão inseridos nos decretos estaduais, nos decretos municipais, como profissionais da linha de frente e atividades essenciais. Vou dar um exemplo: postos de gasolina, supermercados, lanchonetes e restaurantes, depósitos de gás, farmácias e drogarias. Todos esses trabalhadores, ao contraírem o Covid-19, além de buscar o comunicado de acidente de trabalho, que lhe dará a estabilidade de 12 meses que ele não seja demitido, sem justa causa, ele também pode, com o comunicado de acidente de trabalho, buscar o auxílio doença previdenciário. E isso é decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, você, trabalhador que atua na linha de frente, ou que atuou na linha de frente, contraiu o Covid-19, busque fazer esse comunicado de acidente de trabalho, pois é ele que lhe dará a estabilidade de 12 meses para que você não seja mandado embora sem justa causa. Tendo justa causa, não, mas sem justa causa, não pode ser demitido nos 12 meses posteriores à infecção do Covid-19, como também tem direito ao auxílio-doença auxílio-doença acidentário. Você acha que o Supremo agiu certo nisso aí, cara? Corretamente, porque enquanto todos nós estávamos em casa, né, apesar de algumas pessoas não concordarem, a gente tinha que ficar em casa e eles estavam trabalhando para colocar o pão na nossa mesa, para colocar a verdura na nossa mesa. Então eles estavam ali na linha de frente para que a gente não morresse de fome, né? Ou, no caso das farmácias, a gente tivesse um atendimento farmacêutico. Postos de combustível, gás. Mercado. Então eu acho importantíssimo isso.
Marcos, agora, a gente está fazendo várias perguntas aqui durante o programa, perguntas que a gente selecionou, o Marcos também trouxe para a gente, o Carlos também, porque são assuntos que acontecem diariamente e que as pessoas perguntam no rádio, na televisão, sempre nos fazem essas perguntas. Água em Teresópolis, Rio de Janeiro, então agora está enfrentando um problema absurdo com a SEDAI, né? A água que vem preta, a água que vem marrom, a água que vem suja, e aqui em Teresópolis acontece muito disso. Então, a qualidade da água que está chegando em nossa casa. Água com cheiro, cor, gosto ruim. E outra coisa que eu quero colocar nisso aí também, Marcos, às vezes, principalmente nos bairros altos, em determinados meses, ficam 2, 3, 4, 5, às vezes até uma semana sem água. Normalmente, olha, isso que chamamos de falha de prestação de serviço, né? Então, vamos lá ao primeiro fato. E você deu o exemplo do Rio de Janeiro, né, sobre a geosmina que está contaminando na estação do Guandu, lá em Santíssimo. São algas que se proliferam em virtude do esgoto, né, excessivo na captação dessa... Sem dúvida, a captação de água e o tratamento de esgoto e a distribuição de água fazem parte do serviço, que é um serviço de essencialidade, né? A água é um serviço essencial e também de exclusividade da própria SEDAI. E por ser um serviço essencial e exclusivo, a SEDAI tem a obrigação de prestar esse serviço com qualidade. Teresópolis, talvez a gente não tenha um problema da geosmina em razão das peculiaridades dos municípios, né? As características dos municípios. Próximo ao mar e serra. Exato, mas temos relatos, eu tenho visto inclusive nas redes sociais, eu sou muito atuante em rede social, eu acompanho sempre que posso e tenho visto muitas reclamações em virtude de consumidores que têm mostrado, inclusive, gravado vídeos abrindo a torneira, a água barrenta, com coloração, com cheiro ruim, que eles relatam, né, que há um cheiro ruim, a coloração e um aspecto, né, o gosto também ruim. A água ela tem 3 características, a água tratada e que a SEDAI tem o dever de entregar ao consumidor. Ela deve ser inodora, ela deve ser incolor e ela deve ser insípida, ou seja, sem gosto, sem cheiro e sem cor. Se não for dessa forma, a SEDAI não está cumprindo com a obrigação que deveria, e aí eu oriento a esse consumidor produzir provas, fazer reclamações administrativas, comunicar à SEDAI o problema, anotar o número desses comunicados, o número de protocolos dessas reclamações, mas também gravar ali vídeos mostrando aquela água que chega na sua caixa d'água, que sai na sua torneira, para que fique muito bem caracterizado que há essa falha nessa prestação de serviço, porque eu também entendo que há, além da obrigação de fazer, a extrema necessidade de uma reparação por dano moral, e vou além. Se você, consumidor, tiver que comprar água mineral, caminhão-pipa para abastecer sua residência, peça nota fiscal, porque a SEDAI ela tem o dever de reparar o dano material também que lhe foi causado. Carlos. Podemos ir para a luz, já que a gente está falando de água? Vamos para a luz. Uma coisa recorrente que muita gente não sabe, o doutor Marcão pode me ajudar, é quando cai raio na rede elétrica ou falta energia, ela volta com a intensidade muito alta, tensão muito alta, e acaba queimando o aparelho doméstico. Há uma obrigação da prestadora da concessionária em reparar aquele bem perdido, porque foi uma falha dela. Ela tem a obrigação de fazer o aterramento, colocar dispositivos, né, que previnam a queima dos aparelhos, que previnam danificar os bens dos consumidores. Sem dúvida. A oscilação de energia, ela tem um limite de razoabilidade. Há pouco tempo atrás eu li uma matéria, estudei um pouquinho a respeito, há um percentual ali de 10% de oscilação que é razoável e permitido. Acima disso, é falha também na prestação de serviço. Quando há essa oscilação, essa sobrecarga demasiada, e em decorrência disso, a queima de aparelhos eletrodomésticos, é necessário que o consumidor também, para ter aí o seu prejuízo ressarcido, primeiro comunique à empresa, né, a concessionária, no caso aqui a Enel, a Ampla, comunique o problema,
relate e procure cercar dos protocolos de reclamação, relatando o dia e hora desse sinistro, desse acontecimento, e também providencie, né, 3 orçamentos para a reparação desses aparelhos que foram queimados em decorrência e em virtude dessa falha na prestação. Quanto aos raios, ô Carlos, eu tenho algumas dúvidas, e a própria doutrina ela também não tem um entendimento muito pacífico, muito firme em relação a isso, porque são em decorrências de falhas da natureza, são imprevisíveis, né? Então, um raio, por exemplo, uma descarga elétrica inesperada que queima um certo aparelho, ela pode ser justificada exatamente por uma intempérie dessa da natureza, e aí eu tenho entendimento que aí nós precisamos caminhar com um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Cada caso tem que ser interpretado da forma, cada caso analisado de acordo com cada caso. Mas essa falha, essa oscilação, essa interrupção de energia constante, quando a luz vai e volta, e aí há uma sobrecarga, essa sim, a concessionária de energia tem o dever de reparar o consumidor pelos danos que lhe foram causados. Está vendo quanta coisa que a gente não sabe, né, pessoal? O Carlos, eu ainda tenho 2 perguntas. Nós temos 15 minutos só de programa, que eu tenho um bloco de comercial agora, já vou para esse comercial. E você tem quantas perguntas aí ainda? Não, eu tenho, a gente... pode ser uma ou 2 aqui, a gente... Então, faça a sua pergunta, eu vou para o comercial e ele responde na volta. A questão, eu estou indo viajar, estou indo para as Bahamas, passar lá Pô, vai bom, vai bem, uns rapaz, 40 vai bem. dias, 60 dias com a esposa, com a minha Que filha. bom, rapaz, tá vendo? Né? Tranquilo. Só que eu vou deixar minha casa fechada, vou ficar pagando água, luz, telefone, internet. Tem como eu suspender por esses 60 dias aí, ó, o pagamento? Falamos na volta? Falamos na volta. Ele vai para Bahamas. Eu não vou nem para Rio das Ostras. Nem para Rio das Ostras eu estou indo, ele vai para Bahamas, rapaz. Nada como ser um gestor público. Pois é, rapaz, vai para Bahamas. Honesto. Tá vendo? Tá vendo? Olha só, rapaz, como é que pode, Brincadeira, pessoal. E eu vou para Rio das Ostras quando posso. Comercial, a gente está voltando já, lembrando o seguinte, Mandacaru, lá no Alto, pizzaria Mandacaru, pertinho da Feira do Alto, né? Você saiu ali, o Carlos já foi na Mandacaru, né? Já, a gente já comeu juntos lá. Foi bom lá, né? Foi muito bom. Mandacaru, pertinho da Feirinha do Alto. Voltamos já.